Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 174. Estamos chegando perto do fim do livro. O livro tem 180, né? Estamos hoje no 174. Nossa irmã Janete vai nos guiar no estudo de hoje. Então, convido também que faça a nossa prece de abertura. Graças a Deus, então. E assim, de acordo com a lição de hoje, eu vou orar a lição do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Rogando a Ti, Deus, proteção e amparo para todos nós, inspiração, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos refletindo sobre os Teus ensinamentos de luz e de amor que foram trazidos pelo Teu Filho dileto, Jesus, nosso guia e modelo, nosso irmão tão amado. E assim, pedimos permissão para estar iniciando o trabalho desta noite, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Bem, vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, lição 174, Pão de Cada Dia. E aí Emmanuel nos traz, uma das frases dessa oração dominical, essa oração que é tão presente em nossas vidas, não é? Que está sempre conosco, nos acompanha durante o dia, pela manhã e à noite, e que muitas vezes nós oramos de uma forma tão rápida, sem a menor reflexão, não é? É uma oração muito valorosa e que mostra aqui Jesus trazendo para nós todo o significado de Deus para as nossas vidas, né? E logo a seguir, o Emmanuel vem trazendo essa reflexão para nós. O que é o pão de cada dia, não é? Para que a gente pense o que seja esse pão. Será que é só o pão material? Durante muitos anos, eu particularmente pensei em ser o pão material, que essa oração do Pai Nosso se referia a esse pão material, né? Mas a gente cresce, a gente tem acesso a outras verdades e graças a Deus tivemos acesso a essa doutrina tão amada que é a doutrina espírita e que vem expandir, não é, esse significado do que seja esse pão nosso de cada dia, que também é o pão material, logicamente, né? Que a gente precisa desse pão material, mas que além desse pão material é tudo aquilo que a gente recebe todos os dias de Deus, né? São as nossas necessidades básicas que Deus nos concede, né? A vida, estarmos reencarnados, né? Essa possibilidade de amar, de estarmos vivenciando a união, a concórdia, né? As oportunidades que nós temos do trabalho no bem, do trabalho material, as oportunidades que temos de auxiliar os nossos irmãos, as belezas naturais que nós temos todos os dias e podemos apreciar, como um céu azul, como as flores, como a chuva que cai, não é? Um pássaro que voa, são coisas assim muito belas que estão de graça para nós e que normalmente a gente não para apreciar e para agradecer, não é? E é essa reflexão que o Emmanuel traz para nós. Já pensastes no que é esse pão de cada dia?
tudo que Deus nos dá, né? Em forma essa forma de vida na carne, a saúde do nosso corpo, né? Temos um corpo saudável e devemos estar agradecendo a família, a nossa habitação, os nossos entes queridos, os amigos, né? O nosso trabalho material. Então, tudo isso é o pão nosso de cada dia, mas que normalmente a gente não para pensar, para refletir e para agradecer. Esse é o primeiro comentário. Alguém mais? Júlia! Janete, eu vou falar, né? Você sabe que aqui do grupo sou eu. É para falar, gente. Então, Janete, eu vou pedir licença que eu vou querer fazer um comentário de Lucas, tá? Porque foi ele que trouxe essa passagem, e essa passagem também está em Mateus, né? Do pão do Pai Nosso. Mas Lucas, ele traz, dentro desse capítulo 11, ele traz de uma forma mais poética, né, do que Mateus trouxe. E ali ele vai permeando todo o capítulo, né, com as palavras de Jesus, mas de uma forma muito primorosa, porque ele tinha, né, eu estudei um pouquinho sobre Lucas, e ele tinha um grego mais primoroso. Então, por isso, ele trouxe, de uma forma mais, vamos dizer, bonita mesmo, sabe? Se a gente compara até os textos, né? Então, eu gostaria muito de deixar isso aqui registrado, né, dessa passagem, né, quando os discípulos perguntam a Jesus, né, que pedia para ensinar a orar. E aí Jesus traz essa mensagem para eles, né, e para todos nós. E nesse primeiro parágrafo, né, que já Emmanuel faz uma pergunta para que a gente possa refletir, ele disse, né, já pensaste no pão de cada dia? Aí eu coloquei, né, se a gente fizesse se alguém tivesse feito essa pergunta para mim, eu diria sim, já pensei no pão nosso de cada dia, né? No modo geral, a gente vai pensar, como você falou, nesse pão material, né, que é o meio da nossa sobrevivência. Agora, o pão espiritual, nós já estamos se dedicando a ele. E a gente sabe que muitos irmãos ainda estão em busca de outros bens, mas são bens perecíveis, né? E lá em João, no capítulo 6, 35, Jesus trouxe para nós que eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, assim, se mais à frente tiver condições da gente explorar um pouquinho, eu entendi alguma coisa a respeito desse maná, que o pão é colocado no texto bíblico, lá em Êxodo, sobre como maná. E aí eu peguei umas explicações do Haroldo e achei bem interessante. Mas se der oportunidade, no final eu comento, tá bom, Janete? Tá ótimo, Júlia. Só rapidinho, que a gente sempre usa e abusa, né, do nosso querido Arthur Valadares. Dá os parabéns para o filhinho dele que nasceu, né? Agora, dia 2 de abril, Timóteo. E quem sabe, né? Eu já vi que ele dá continuidade aos estudos do livro Pão Nosso. Quem sabe aí, não sei. Vamos nos reunir depois de terminar, mas quem sabe pode ser que a gente dê continuidade ao nosso estudo de quinta-feira também com o Pão Nosso, né? Que tem tudo a ver com o estudo da noite de hoje, né? Então, só queria aproveitar esse link para fazer essa homenagem para ele, já que a gente usa bastante dele como fonte de conhecimento para o nosso estudo. E é realmente um pão nosso, né? Todos aqueles textos desse livro que você está se referindo são maravilhosos, como todos esses, né, que a gente tem estudado do Caminho, Verdade e Vida. Todos esses textos são realmente alimentos para a nossa alma, né? É um pão nosso, realmente, de cada dia. Mas vamos continuar? A força de possuí-lo, então ele está se referindo, né? Se a gente já pensou
no que seria esse pão nosso de cada dia. Continuando ele diz: a força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, a maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade, né? Então, a gente vê a questão dessa busca desenfreada, né? Em se referindo aí às coisas materiais, né? E até o Arthur Valadares até fala, né? Nesse vídeo dele, falando desse texto de hoje, que ele fala: a gente começa com o pão, depois não é só o pão, a gente quer mais uma coisinha, a gente quer mais uma geleia, a gente quer mais um queijinho, e daqui a pouco a gente está querendo banquete, uma mesa muito farta. Não que seja proibido, não é nada disso, mas a gente foge muito à simplicidade, né, do próprio alimento. A gente acaba até comendo coisas que não deveríamos comer, porque acaba nos afetando a saúde. Então, a gente está querendo sempre mais. E levando assim para questões das coisas materiais também, que a gente muitas vezes trabalha para conseguir, né, aquisição de coisas materiais. A gente trabalha tanto para possuir e que a gente acaba desperdiçando o tempo que a gente poderia ser feliz nessa simplicidade da vida, né? E aí eu gosto muito de trazer essa questão do café com bolo, que eu adoro, né? Um cafezinho com bolo de manhã ou à tarde, com familiares, com amigos, sabe? Aquele momento gostoso que você saboreia, né? Momentos felizes. Eu estou me referindo ao café com bolo, mas cada um tem a sua predileção também. Mas é só uma forma de trazer o quanto, tantas vezes, por a gente trabalhar demais, a gente perde essa oportunidade de estar em boas companhias, vivendo assim momentos simples e maravilhosos, né? E assim, vivendo também feliz na nossa própria companhia. Porque a primeira melhor companhia tem que ser a nossa, né? Tem que ser a gente mesmo com a gente. Isso é muito importante, que a gente se baste, que a gente fique feliz, muitas vezes, quando a gente está só, né? Não se sinta deprimida, que a gente esteja feliz. Logicamente que é muito bom a gente estar com outras pessoas, mas é a questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nós temos que nos amar, né? E também uma outra questão dessa luta desenfreada, que ele se refere também a essa busca, né, de possuir esse pão material aí, ou espiritual não, né, mais no sentido dos prazeres terrenos, quando a gente busca também com relação à projeção social, não é? Necessidades que temos muitas vezes em estar em evidência, e para isso a gente começa a correr atrás de muitas coisas supérfluas, né? Coisas fúteis, como exagerar no trato do corpo, para que a gente possa ficar, né, num aspecto, assim, numa aparência que sobressaia, que chame atenção. O tipo de roupa que a gente usa tem que ser uma roupa cara, de marca, muitas vezes, até no próprio alimento, né? Às vezes a gente quer começar a comprar alimentos cada vez mais caros, mais elaborados, porque é o que as pessoas, né, que possuem um poder aquisitivo fazem isso. Então, a gente joga na vida da gente essas questões que não são necessárias. E aí, eu trouxe até a questão da questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para eles: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que a gente precisa para ter essa felicidade relativa, não é? Porque Jesus disse que a felicidade não era desse mundo, mas com certeza a gente pode ter momentos felizes e essa felicidade relativa. E os espíritos respondem: como a gente vai ter essa felicidade? Com relação à vida material, é a posse do necessário, gente, é a posse do necessário. E a gente está buscando o tempo todo coisas que a gente não precisa, amontoando nossas casas, né? E até mesmo nossas despensas com comidas exageradas, a gente não precisa. Muitas vezes a gente tem acúmulo
de alimentos quando a gente poderia estar doando para aquele que não tem alimento, né? E os espíritos falam, com relação à vida moral, qual seria a nossa felicidade? A consciência tranquila e a fé no futuro. Olha aí. E o que pode trazer uma consciência tranquila para a gente, né? É algo que a gente tem que refletir. O que está fazendo com que a minha consciência não esteja tranquila, com que eu esteja angustiado, aflito? Não será, muitas vezes, nessa busca mesmo dessas coisas materiais desnecessárias, que eu acabo me afligindo, me angustiando, porque eu preciso ter aquilo, porque eu preciso ter aquilo outro. Será que eu preciso? Não, eles estão falando aqui. A nossa felicidade é ter o essencial, não é? É ter o necessário. A gente é que cria necessidades outras que nos levam a essa questão da angústia, né? Eu lembro, na época da Covid, pessoas que até tinham uma condição financeira muito boa, né? E que tudo que eles queriam, pessoas que ficaram e que até não sobreviveram, eles só queriam o ar para respirar. E o ar é de graça, né? O ar que a gente respira é de graça. Então, são essa questão que o Emmanuel vem trazendo para a nossa reflexão. Por que correr ainda, tanto, né, né? Janete? O ar ainda é de graça, né? Se a gente continuar destruindo do jeito que a gente está. Eu tenho fé. Olha aqui, olha aqui a felicidade da vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Eu tenho fé, Vitor. A gente tem que acreditar, não é, na humanidade, de começar a despertar. Mas é isso, gente, fala aí. Janete, eu vou pontuar também aqui que o ser humano ele deveria ver na vida material uma estação temporária. Isso, exatamente. Ele conseguir se enxergar, né, que aqui é uma estação, mas é temporária, talvez conseguisse, né, ter esse maior entendimento. Mas eu vou trazer uma resposta do Dalai Lama, que fizeram essa pergunta para ele. O que mais te surpreende na humanidade? Aí ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. Então, casa bem nessa resposta aí do Emmanuel, né? do Emmanuel, né? Trazendo para nós esse que você vai desvalorizando, né, a própria saúde porque você quer mais. Exatamente. Não tem essa posse do necessário, né? Além do pão, que é a manteiga, a geleia, isso, é do jeitinho que você explicou aí, que eu também escutei o Arthur comentando, e realmente é isso. E a gente vê muitas vezes assim casos de pessoas, né, que realmente trabalham a vida inteira para ter alguma coisa, às vezes para deixar até para filhos, e adoecem e de repente elas estão num leito de hospital ou mesmo dentro de suas casas, perde a saúde, é o que ele fala aqui, né? Quando consegue sobreviver, dá valor àquela saúde. E aqueles que não conseguem, né? Que realmente levaram a vida inteira só buscando ter as coisas materiais, muitas vezes distante dos filhos, para dar uma atenção maior, melhor aos filhos, aquele convívio gostoso, né, com as crianças, com adolescentes, porque queriam o tempo todo trabalhar, e a justificativa era sempre porque queriam estar angariando bens para deixar para os seus filhos, né? E a gente sabe que o bem maior que a gente deixa para os filhos é a educação, né? A educação moral, é o afeto, essa presença na vida dos filhos, não é isso? Então, são enganos que a gente muitas vezes vai levando aí vida fora, mas que bom que a gente reencarna, né? Por isso que Deus é maravilhoso, Ele está sempre dando a oportunidade da gente voltar, porque às vezes a gente erra tanto numa vida. Logicamente que muitas vezes é com uma boa intenção, lógico, né? A gente falando de paz com relação a filhos, a intenção realmente é boa, mas focou muito o lado material, né? Então, que bom que a gente volta para acertar.
Alguém mais, gente? Ou a gente continua? Então, vamos continuar, né? Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus, né? E o que Emmanuel está querendo dizer aí para nós? Se nós conseguíssemos, né, perceber essas necessidades básicas que Deus nos provê, né, nos concede, essa presença de Deus em todas as coisas simples e belas da vida, nós seríamos eternamente gratos. A gente não reclamaria tanto da vida, né? Se a gente percebe que tudo que a gente tem é Deus que está provendo, né? E mais uma vez eu falo, perceber as questões de belezas naturais que podem encantar, que podem suavizar os nossos dias, né? Momentos de relaxamento. Isso é realmente perceber Deus presente em nossas vidas, soluções que surgem em situações que muitas vezes a gente imagina que nunca, a gente não consegue nem vislumbrar a solução para certos problemas que a gente passa, e as soluções surgem, né? Porque Deus está sempre presente e nos auxiliando, muitas vezes através dos próprios homens, né? Logicamente. Mas fala aí, Júlia, e quem desejar, né? Esse parágrafo, ele é bem grande e eu tive, assim, muito cuidado em observar cada frase do Emmanuel, que ela traz uma profundidade enorme. Então, eu peguei só uma parte dele no começo. Então, eu coloquei aqui uma frase que está lá na primeira carta dos Tessalonicenses, né, que Paulo traz para nós, capítulo 5, 18. Por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. Então, assim, a gente vai vendo que a gente tem, assim, já as informações necessárias para que a gente possa voltar o nosso olhar não só para os bens materiais, mas para esse pão espiritual. Então, Paulo diz, por tudo dai graça, né? E ser grato é um estado de espírito e não deve fazer referência somente aos fatos positivos. Com certeza. Tudo que está presente em nossa vida, sem julgamentos. Se analisarmos detidamente, chegaremos à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, agradecer faz bem à saúde integral do indivíduo. Aí. Né? E depois a gente comenta mais, mas eu peguei mais por aí, né? Que a gente precisa agradecer. E agradecer até não só pelas coisas boas que chegam, às vezes coisas não muito boas chegam também para nós, e depois, naquele momento, e mais adiante, a gente percebe que foi realmente um bem. Por isso que ele diz, dai graça de tudo, mesmo que não seja fatos positivos. É que a gente ainda não percebe o quanto a dor, muitas vezes, as dificuldades, é que vão nos alavancar, né? Porque se a gente ficar só em benesses, em momentos bons, a gente estaciona, a gente não cresce no estágio evolutivo em que a gente se encontra. Mas a Ana quer falar, né? Referente a um videozinho que eu vi, que é uma moça, e ela fala assim para a entrevistadora, se eu te der 1 milhão, o que você vai fazer? Aí ela pensa, vou comprar bens, vou viajar, vou fazer isso, se eu te der 10 milhões, aí ela começa a falar sobre só bens materiais, né? Aí ela falou assim, e se eu te der 10 milhões, mas eu falar para você, mas amanhã você não vai acordar. Aí lá, então eu não quero os 10 milhões. Aí você, então, por que o acordar
Se o acordar é tão importante, que vale mais de 10 milhões, por que não dá valor a isso, né? Por que não dá valor ao acordar, a agradecer? Então, a gente tem que refletir bem sobre isso, né, Janete? É tão maravilhoso, né? A gente É poder. tão maravilhoso acordar e saber que a gente tem a chance de recomeçar e recomeçar de novo e começar no certo, né? Fazer o certo, fazer o bem. Realizar É coisas isso. boas, né? Todos os dias a gente tem essa oportunidade de realizar coisas boas. E modificar, né? De a gente nos transformar, né, Janete? Transformação, né? De Todos os acertar, dias né? ter Porque essa oportunidade. a gente vive errando, né? Então a gente tem a oportunidade da reflexão e da reparação. A gente já pode começar a reparar aqui mesmo, né? Enquanto Isso encarnado. É isso, só isso. Pode continuar? Então eu vou ler a outra parte desse parágrafo, que diz assim: tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção do homem, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Veja só como é que Deus é maravilhoso mesmo. Ele pode tudo, é Ele que provê tudo. No entanto, eu vejo aí uma prova dessa humildade, né? Desse ensinamento da humildade através do próprio Deus. E Jesus foi o seu grande representante aqui na Terra, né? Jesus vivenciou essa humildade, essa simplicidade. E aí, assim, é como se Deus, quer dizer, Deus, né, se oculta diante de toda a sua grandeza, ele não se mostra, né, mesmo sendo ele, lógico que é tudo prover, basta uma ação dele, uma vontade dele para que tudo se realize ou para que nada se realize, logicamente, né? Então, a gente vê que Deus, ele não se mostra mais para conduzir a todos nós, né? Para que a gente perceba a nossa própria necessidade de trabalho, de desenvolvimento intelectual e moral, né? E assim é que nós estamos inseridos na família, no trabalho material, no trabalho espiritual, né? Em todos esses setores, essas instituições, e nós percebemos essas nossas necessidades da vida material, da vida social, dessas relações, né? Foi assim que o mundo se desenvolveu, né? Que os homens trouxeram tantas invenções e ainda continua aí maravilhosamente o progresso sendo efetuado. Infelizmente, não com o mesmo desenvolvimento moral, né? Isso é uma coisa que a gente está sempre ouvindo dos espíritos e a gente sente isso em nós próprios, que a gente também não tem ainda essa guinada muito grande para esse desenvolvimento moral, porque a gente ainda erra bastante, mas a gente sabe que a gente está crescendo, a gente sabe que a gente está evoluindo. A gente está aqui hoje, né, conversando a respeito disso. Então, tudo isso a gente vê essa humildade de Deus e essa grandeza de Deus, né? A gente, quando faz alguma coisa que a gente ajuda outra pessoa, a gente quer logo falar: olha, fui eu que fiz, fui eu que te ajudei, olha como eu sou legal, olha como eu sou bom, né? A gente tem essa questão de querer se mostrar, de querer estar em evidência, né? De querer mostrar o seu valor. E Deus, né? Através de Jesus e através aqui nesse texto, como ele mostra, de sua própria obra, ele se oculta e permite que a gente perceba a nossa importância também no sentido do nosso desenvolvimento, da nossa condição de estarmos ali desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moralidade, né? E Jesus, que é o nosso modelo e guia, nos mostra, né, esse caminho de aprimoramento da forma mais maravilhosa para que a gente possa segui-lo e acertar. Fala aí, meninas e meninos. Eu quero comentar, Janete, a respeito, né, de quando Emmanuel coloca aqui, né, que escapa a admiração das criaturas, porque Deus, como você falou, né, ele não precisa se mostrar que ele
é o possuidor de todas as coisas. Ele detém tudo, né? E tudo é para nós, para que a gente possa vir aqui, né, na reencarnação, trabalhar as nossas dificuldades. Sabendo, a gente tem que ter o entendimento que tudo isso aqui é um empréstimo. Mesmo que tenhamos condições, às vezes, materiais em quantidades, até de mais do que o necessário, como a gente já falou aqui, mas que a gente tenha que entender que tudo isso é um empréstimo dessa generosidade, dessa amorosidade desse Pai Celestial. Então, eu trouxe aqui, Janete, que quando ele fala, né, que cabe também a nós, né, esse aprimoramento e tudo, a gente sabe que cada um de nós tem uma parte que cabe na obra da criação. Essa parte sou eu que tenho que fazer. Por isso eu estou aqui. Então, cada um de nós tem essa missão, né? Que a gente sempre, quando pensa em missão, pensa em coisas muito grandiosas, né? Eu coloquei aqui, o Janete, em cima do que ele fala, que é com a finalidade de realizar o aprimoramento próprio. Eu coloquei a questão 132, né, que ele fala, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E a encarnação tem também um outro objetivo, que é esse que eu falei, de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Então, cada um de nós tem essa parte. E na resposta à questão 633, os espíritos dizem para nós que a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é pelo sofrimento. E se ele atender sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, a gente tem dentro de nós as leis divinas. Então, a gente sabe que tem horas que aquilo vai bastar para nós. Mas a ganância, né, a vaidade, a prepotência, o orgulho, às vezes você vai trazendo para vocês aqueles tormentos voluntários que não tinha necessidade, né? Então, é isso que eu queria trazer para a gente pensar também, né? É isso aí. É o que ele fala, né, com relação a essa felicidade, que a gente só é feliz mesmo dentro dessa limitação, vamos dizer assim, da felicidade, quando a gente se contenta com o necessário, né? Que a gente não busca nada além do que a gente necessite. A simplicidade, né? Como é importante a simplicidade. Isso aí. Né? Você não ficar, quero isso, quero aquilo, quero... Para que tanta coisa que a gente vai morrer e ficar, né? A pessoa se atormenta com a vida de uma maneira assim absurda, né? Não estou dizendo que a gente não se preocupe com a vida, não é isso, claro que a gente se preocupa, mas de uma maneira assim absurda, porque ela vai criando uma série de necessidades, de exigências que vão atordoando ela, vão dificultando a relação dela com a família, com ela mesma, com aquilo, tudo que ela tem, que Deus permitiu ela ter, né? E aí a gente acaba... E aí vem as doenças mentais, vem as doenças físicas, vem tudo como uma consequência dessa desorganização. Né? É o supérfluo, né, Dora, que a gente traz para nós. Exatamente, é um perigo, é um perigo. A gente tem que pensar muito, meditar muito a respeito dessas questões, né? Exatamente. A gente podia ser bem mais feliz numa vida de maior simplicidade, mas a gente é que complica. Lógico, claro, isso. Mais alguém? Podemos continuar? Bem, o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto,
O pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência de Deus, né? É uma continuidade, né, daquilo que ele falou anteriormente, né? Deus na sua bondade. Pensei muito assim com relação aos pais da terra, né? Que às vezes incentivam um filho a realizar alguma coisa, às vezes um trabalhinho bobo, falando assim, com relação às crianças, dá assim a coisa quase que pronta, né? E a criança, quando consegue concluir, fala: olha, meu filho, foi você que fez, olha como você é capaz, olha só a sua inteligência, né? Então, Deus é mais ou menos isso com a gente, né? Porque é realmente, né? Ele que dá todas essas possibilidades, né? Então, Deus, tipo assim, sai de cena, né, como a gente estava falando, para que a gente tenha a alegria de criar, de cultivar, de construir, né? Nossa, como eu posso realizar isso? Eu consigo, né? Mas sempre Deus ali por trás, né? Porque se tivéssemos essa ideia em nossas mentes de que Deus tudo vai me dar, eu não preciso fazer nada, não haveria crescimento, né? Por isso que ele deixa que a gente tenha essa crença de que a gente precisa estar nessa realização, porque senão a gente vai estagnar, a gente vai paralisar, não vai... É como a gente vê, infelizmente, muitos irmãos falando: não vou arrumar, não vou sair para arrumar trabalho, não, Deus vai prover, não é? Não vou fazer isso, não, porque Deus provê. E aí, como é que fica? Né? Estacionando, sem se desenvolver. Então, se a gente parar, aí a gente traz a questão, né? Será que se a gente parar de arrumar a casa, como é que fica? Se a gente parar de limpar a nossa casa, como é que fica? Limpar o nosso corpo físico, né? Se a gente não limpa, a gente sabe que são as enfermidades que chegam, né? É um ambiente que não é salutar. Então, é tudo isso. Deus nos intui, né? Deus mostra para a gente o quanto a gente pode realizar. Novamente, a gente repete, né? É Ele que pode tudo, mas é preciso que a gente tenha essa alegria de realizar, de criar, de fazer, né? E é tão gostoso, né? É isso, gente. Fala aí, Julinha. É a lei do natural, né? A lei do progresso, né? Que é inevitável. Todos vamos progredir, uns mais rápidos, outros mais lentos. Mas nesse parágrafo, Janete, eu vou trazer e eu vou deixar para vocês também como dica, que serviu para mim. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá na prece, capítulo 28, Kardec faz comentários sobre oração dominical. Então, ele vai trazendo todo o Pai Nosso de forma muito bela e ele vai fazendo várias colocações que seria até, se a gente pudesse pegar isso aqui e fazer esse resumão aqui hoje, desse estudo nosso. Está tudo aqui, né? Ele vai permeando toda a oração e pega praticamente quase tudo que a gente tem aqui. Mas nesse parágrafo, capítulo 28, está lá, tá? Preces gerais, oração dominical. Deixo como dica aqui, tá? Aí eu trouxe duas frasezinhas daqui que fala assim para nós: Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro de que nós depende aplicar. Peraí. Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. A inteligência. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. É isso aí. Essas são só duas frases que estão nesse contexto todo e dá para a gente, sabe, tirar e pensar e refletir, porque é muito importante isso para nós. E tem a ver, né, com o que a gente estava comentando, né, com relação ao supérfluo, a todas essas coisas. Isso. A perda de tempo com o que não é importante, né? E que não vai acrescentar nada.
ao nosso crescimento espiritual e nem a ajuda que a gente pode dar ao crescimento dos outros também, né? Porque também nós temos responsabilidade com o outro, Sim, né? De é verdade. ajudá-lo a crescer, né? Não é só eu crescer, mas todos se dando as mãos, um ajudando o outro, mas no essencial, e não naquilo que é, né, dispensável, né? Porque a gente vê hoje em dia o arrastamento através de coisas tão ruins mesmo, né? De Isso, coisas terríveis, assim, isso, deprimentes, e deprimente, que, né, a questão dos influenciadores que isso, arrastam as crianças e os jovens por caminhos tortuosos até, né? Então, que o nosso exemplo seja realmente digno, né? Que a gente arraste para edificar e não para destruir. e muito preocupado também no desenvolvimento interior, né? Nas virtudes que a criança tem, que a gente pode desenvolver conosco, com o próximo. Acho fundamental isso, fundamental. Sim. Né? E foi exatamente isso. O Cristo era uma pessoa muito, muito interiorizada, né? Muito profundo e, ao mesmo tempo, muito simples também nas colocações dele. Né? O que ele pretendia era muito mais internamente, e não tanto só por fora, só fora, só fora. Né? Não podia ser assim. Né? É essa beleza, né, do exemplo de Jesus através da simplicidade dele, né? Simplicidade e humildade. Exatamente, exatamente. E ele participava, né? Ele ia para as festas, para os casamentos. Meu Deus do céu! E como? Sim! Mas e hoje em dia, com equilíbrio, né? Com equilíbrio. E hoje em dia, tantas vezes a gente quer se isolar, se colocando num pedestal de querer ser melhor do que os nossos irmãos, e quando Cristo não fez nada disso, né? Exatamente. Não aceitando a crítica do outro, né? Não aceitando. Imagina, né? Muito ruim isso, né? A o gente outro nos deturpou ajuda muito. a crescer, o outro acrescenta a mim. Quando ele se opõe, lógico, a gente está falando numa oposição saudável, não é posição de destruir o outro, não é isso não. É a oposição no sentido do acréscimo que ele pode nos dar. Isso. Né? É muito importante isso. Senão a gente não sai do lugar. E fica girando em torno de si, se adorando e se empobrecendo violentamente, né? Narcisismo, né? Isso, muito. A gente se enriquece muito, né? Uns com os outros. Muito, muito. E é o que a Júlia até tinha falado a respeito disso, né? Por tudo dai graças, porque muitas vezes a gente não aceita nem o que a gente ouve de ruim do outro, né? E isso também é um enriquecimento para nós, porque quando a gente ouve uma coisa de ruim que o outro traz para nós, a gente tem que trazer também para a nossa reflexão, né? Será que realmente o outro não está certo, né? Com aquilo que ele fala? É como você está falando, a gente acha sempre que está correto em tudo. Então, alguém fala alguma coisa e a gente não concorda e a gente fica chateado, mas a gente tem que trazer para a nossa reflexão. E isso também é um enriquecimento, porque através daquela fala, eu posso estar corrigindo também uma coisa em mim que não é boa, não é? Então, é questão de aceitar o que é, tanto que é bom, como o que não é tão bom, né? Para que a gente cresça nessas convivências. Isso. Bem, então vamos continuar, né? O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo-Poderoso. Olha que coisa linda, né? A gente fica tão feliz quando a gente planta, né? Bota uma sementinha no solo. Ai, que coisa maravilhosa. A gente se sente o pai da plantinha, a mãe da plantinha, né? O que criou tudo. Mas se não fosse a terra que Deus, né, nos dá, se não fosse a água, nada disso poderia surgir. Então,
ele lembra, Emmanuel está lembrando aí também, a gente pode trazer com relação aos nossos corpos, né? Se a gente pensar no desenvolvimento do corpo humano, que é uma coisa belíssima, né? Que surge, né? Com aquela, o óvulo, o espermatozoide e aquela... o desenvolvimento tão lindo, né, com relação aos órgãos, às células, é realmente divino. Então, Emmanuel está trazendo aí o imenso poder criador de Deus, né? Nós, na verdade, apenas manipulamos o que já existe, né? O homem, na verdade, nada cria. Ele manipula aquilo que já existe na natureza, né? Fala, Júlio. Eu, inclusive, coloquei aqui essa frase, né, que nascemos com bens emprestados, né, que recebemos ao nascer, está aqui escrito, né? O corpo físico, a saúde, a família, o ambiente, né? Tudo que foi planejado para que a gente pudesse reencarnar, que é um planejamento divino, né? Isso. E são bênçãos emprestadas e que não temos o direito de dispor delas livremente, porque a gente precisa multiplicar esses talentos, né? E auxiliar o próximo, né? Agora, quando a gente para pensar nesse Deus, né? Que, segundo a revelação espírita, ela traz para a gente poder refletir mesmo, né? Que essa inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, é eterno, é infinito, é imutável, imaterial, é único, é onipotente, soberanamente justo e bom, né? E a gente tem a certeza de tudo isso de Deus através das suas obras, que está aqui para cada um de nós aproveitarmos, né? Então, assim, nada é nosso, tudo é um empréstimo para que a gente possa saber usar, né? É sim. É sempre a gente lembrar desse poder de Deus. Bem, então, continuando, alguém mais quer falar, gente, alguma coisa? Tanto assim, só para acrescentar um pouquinho, tanto assim que quando a gente desencarna, a gente só leva o espírito, mais nada. Nada. Leva seu espírito. Né? Essa semana eu conversava com uma sobrinha, né, que ela estava indo tão bem assim na doutrina, na prática de serviços sociais, né, e estudando, e de repente ela começou a frequentar uma academia, essas de CrossFit, né? Nada contra, eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo mesmo, né? Fazer exercício físico a gente sabe que também é importante, mas só que ela abandonou tudo. Ela diz que fazer esse tal de CrossFit vira um vício, é uma coisa assim desesperadora que a pessoa quer fazer todos os dias, né? Mas assim, eu falei para ela, olha, quando você for embora, você não vai levar esse corpinho bonitinho aí não, tá lindo seu corpo, é legal, admiro, né? Parabéns, mas você pode perfeitamente dividir o seu tempo entre a academia, o trabalho, que ela também trabalha, né? E as atividades religiosas, sejam lá quais que você deva escolher, né? E aí tem acontecido até fenômenos lá na casa dela, e ela tem uma mediunidade muito intensa, então vai colher, né? Pelas escolhas. E aí é o que a gente está falando. Tudo é o foco que a gente leva com relação às coisas materiais, e tudo que é vício, né, prejudicial para a nossa saúde, seja lá o que for. E é isso, eu dei um puxão de orelha lá, tomara que ela pense, repense, né, e possa ainda dar uma ajustada aí na caminhada dela. Isso me lembra a crença das pessoas que acreditam que vão ressuscitar, né? Que quando Jesus voltar, vamos ressuscitar em corpo físico, né? Poxa, e você considerar que cada homem que já nasceu e morreu é um espírito diferente, que não existe reencarnação, vai faltar planeta se todo mundo ressuscitar em corpo, vai faltar planeta para botar esse povo todo, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito essa noção de que essa vida é passageira, de que a gente não está aqui para acumular bens,
A gente não está aqui para ficar lindo, maravilhoso e sarado. A gente não está aqui para nada disso. Tudo na medida certa é importante, né? É importante termos um corpo são e saudável. É importante o nosso trabalho, é importante o nosso estudo, mas tão importante quanto tudo isso, ou mais, né? Talvez até mais importante, porque é o fim realmente do espírito, é a nossa religiosidade, é a nossa prática do bem, do amor, da caridade, porque no fim é a única coisa que a gente vai levar. Nada vai, né? Todos os bens que você conquistou, toda a riqueza, seu corpo maravilhoso, e se a própria idade já não destruir ele, né? Pelo menos, tipo assim, você pode até, se você viver muito, com certeza a própria idade já vai destruir. Então, antes de você desencarnar, o seu corpo com certeza já será deteriorado. Então, não, né, de forma alguma estamos aqui pregando que não se deva cuidar do corpo, né, mas é tudo na medida certa, porque se a gente, tudo que a gente prioriza, tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer fazer, tem tempo para tudo, né? Se você organizar, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, então se você organizar direitinho, mas com seriedade, com compromisso, hoje é o dia disso, amanhã é o dia daquilo, dá tempo para tudo, dá tempo para fazer tudo, né? Talvez não tanto na quantidade que a gente queira, mas aí é porque exatamente o nosso desequilíbrio, né? No nosso desequilíbrio a gente acaba querendo fazer mais de uma coisa do que da outra, mas todas são importantes, né? Então a gente precisa se organizar e se organizar, dá tempo, dá para fazer tudo. Dá para você ficar forte e bonito, dá para você trabalhar e se dedicar ao seu trabalho para conseguir, né, melhores condições financeiras, e dá para você trabalhar no bem, fazer a caridade. É só realmente você botar isso como prioridade na sua vida e ser disciplina, né? No Espiritismo a gente aprende muito também, disciplina, disciplina, disciplina. Que Emmanuel falava para Chico, né? Porque exatamente, pode apostar que a maioria das vezes que as pessoas colocam assim, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo, é falta de disciplina. Falta vontade. Falta a vontade que vem da indisciplina, viu? Porque, né, nunca está pronto na hora certa, nunca, né, sabe que tem um compromisso e não se prepara para ele. Então é assim, nós todos somos assim em algum grau, né? Porque ninguém aqui ainda é perfeito, mas realmente tem uns que exageram, né? Então a gente tem que realmente se esforçar para vencer esses nossos maus hábitos e nos disciplinarmos, porque dá tempo para fazer tudo. E Deus é tão sábio, essa questão do nosso corpo envelhecer, né? Que a gente é tão vaidoso, tão cheio de coisas, que é necessário mesmo que esse corpo material envelheça, para que a gente fique feio mesmo no final, fique engelhado, né? Para abaixar um pouco a bola, né? Essa questão né? Não vou ficar assim a vida inteira, né? O jovem, né, parece que esquece que vai envelhecer, pode até envelhecer de uma forma melhor aí, né? Mas não tem jeito, vai envelhecer. Se não for envelhecer é porque vai desencarnar antes. Então, é a sabedoria divina, porque acaba toda aquela vaidade, né? Aquele orgulho, né? Quando a gente envelhece, o corpo se deteriora, né? Mas vamos lá. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. É tão bonito isso, né, que o Emmanuel traz. É muito lindo. É tipo Deus falando assim: eis aqui o solo, filho, eis a semente, semeia, e colherás o fruto. Eis aí o solo do seu coração. Olha as sementes de bondade, de acolhimento, de compreensão, de gratidão. Semeia e vai colher o fruto, né? E que fruto é esse quando a gente fala do solo do coração, né?
o fruto das relações fortalecidas, das amizades eternas, da alegria do convívio, né? Então, a gente fala do solo físico da terra e fala do solo dos nossos corações, que a gente deva estar também cultivando tantas coisas boas, sementinhas que a gente tem em essência dentro de nós, mas que a gente ofusca, que a gente acaba deixando ali, né? Não permitindo que frutifique por causa das nossas imperfeições ainda, né? Então, Deus está sempre nos convidando para esse cultivo, para que a gente se melhore a cada dia. Diga lá, Júlia. Eu coloquei aqui, Janete, eu vou até ler. Um pai amoroso que nos solicita apenas o que temos para ofertar. Por que apenas o que eu tenho para ofertar? Porque Deus não agride consciências, mas Ele espera de nós, né? Então, Ele nos convida diariamente ao serviço iluminativo. Por que o serviço iluminativo, né, Janete? Porque o que eu fizer em relação ao progresso, não só meu, mas de um todo, eu estou contribuindo para isso, para promover com esse recurso que eu já tenho, que eu já possuo. Então, ele só espera isso, a boa vontade dos seus filhos. É maravilhoso, né? E é, assim, um exemplo também para a nossa vida, né? Porque a gente cobra, às vezes, tanto, né? É como você está falando, Deus cobra apenas aquilo que a gente possa estar oferecendo. E, às vezes, a gente cobra o que a pessoa não pode, não está na condição dela dar mais aquilo do que ela possa dar. E a gente, às vezes, é tão cruel, né? Nas nossas relações, cobrando isso das pessoas, né? Então, é sempre a sabedoria de Deus aí para nós. Ali no final, utilidade, né? Utilidade. A gente tem que focar na utilidade das coisas que a gente faz e das coisas pelas quais a gente se esforça. Até voltando para esse exemplo da força, né? Ué, se você realmente vai na academia para ficar fortão, mas o seu objetivo é porque não, eu quero ficar forte porque eu vou todo fim de semana eu vou ajudar a carregar saco de cimento para construir. Estou dando um exemplo hipotético, né? Para construir casas, né? Para construir casas para os moradores, para os desabrigados. Pô, olha que legal. Aí tá valendo a pena. Você não está perdendo tempo. Você realmente quer se dedicar a um trabalho que vai exigir muita força física sua. Agora, muitas vezes não. A gente quer perder muito tempo, mas só por objetivos egoísticos, né? Para eu ficar bonito, para as pessoas me... Porque a beleza, assim como o dinheiro, é uma forma de poder, né? Quando você vai ficando muito bonito, você também consegue mais benefícios, as pessoas, né, abrem portas. Só que é um objetivo egoísta, né? Um objetivo onde você está pensando só em você. Então, muitas vezes, uma coisa que parece inútil, ela pode ser útil, dependendo do fim pelo qual você realmente pretende, se esforça, né? E dedica seu tempo. Perfeito. Então, continuando, ele fala assim: o servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. Isso aí eu lembrei que o Arthur também falou, que a Sheila diz que o trabalho é o pão do Espírito, não é isso? Vocês que ouviram? O Arthur Valadares, ele diz que o trabalho é o pão da alma, melhor falando, né? Que é através do trabalho, acredito aqui no trabalho no bem, logicamente, né? Da gente procurando fazer sempre o melhor. A gente está deixando o espírito bem sarado, né? Fazendo coisas boas aí. E esse é o nosso objetivo, né? A vida é vida de trabalho, quando ele diz: o servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor, porque a gente precisa realmente trabalhar. A gente precisa desse desenvolvimento, né? A gente precisa evoluir, crescer. O que para atrofia, apodrece. Então, assim como a matéria, né, que a gente precisa estar colocando algo em movimento para que ela não apodreça, né? A gente vê que a água parada também, ela prolifera, né? Vermes, uma série de coisas que não são saudáveis para nós.
E é preciso também que a gente cultive, que a gente regue as relações através do caminho do afeto, do caminho do abraço, do sorriso, da união de esforços. Então, é sempre essa imagem que traz materialmente falando, mas que a gente traz também para essa questão da nossa moralidade, né? Do desenvolvimento desse espírito, né? Desses valores do espírito, quando a gente cultiva e a gente rega também as nossas relações. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba, né? As relações se acabam. Tem até umas figurinhas que a gente recebe que falam: estou passando aqui para regar a nossa amizade, né? De uma forma figurada, mas tão bonita, não é? E é realmente isso. E a gente lembrando de Jesus, né? O Pai trabalha o tempo todo e eu também. Então, mostrando para nós esse exemplo e essa necessidade do trabalho, seja intelectual, não é? Seja o moral, no sentido de estar desenvolvendo as nossas virtudes, para que a gente não fique estacionado em mágoas, rancores, todas essas coisas que a gente acaba cultivando dentro de nós. Então, a gente é um trabalho também, né? O tempo todo. Diga, Júlia. Hein, Janete, eu vou trazer da Gênesis de Moisés, capítulo 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, aqui, né, nessa frase, né, que está lá na Gênesis, a gente aqui mostra, né, o quanto a gente é pequeno diante dessa obra, né, do Pai. Né? Então, viemos da terra, do pó, e do pó retornarás. E o que a gente tem que colocar como recurso para nós, né, para que esse suor possa ser abençoado, porque o trabalho, junto com a oração, é o que é mais eficiente como antídoto do mal. Trabalhar e orar é o antídoto, porquanto permite a conquista de valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então, é o recurso do trabalho, da oração. E lá no nosso Evangelho, Janete, capítulo 20, item 4, Erasto traz para a gente uma frase que é o que você também já pontuou aí. Fala do suor que devemos regar, onde temos que semear. Mas o semear aqui refere-se à divulgação da doutrina espírita, da missão dos espíritas na Terra, a divulgação da doutrina e do bem. Né? Porque é o divulgador da boa semente. E é essa semente que a gente tem que regar com o nosso suor, porque a gente sabe que tudo é trabalho. O trabalho no bem requer muito trabalho mesmo, porque é uma obra que são barreiras que muitas das vezes a gente sabe que tem as dificuldades do caminho. E se a gente não estiver vigilante, na prece principalmente, a gente sabe que a gente vai cair no caminho. E também o trabalho, né, desse burilamento interior nosso é muito difícil, né? Porque muitas vezes nós próprios nos sabotamos, né? E é um trabalho intenso que a gente tem que estar nessa questão das reflexões, onde é que eu posso melhorar, eu errei aqui, eu preciso melhorar, e aí entra a oração, como você falou, para que a gente tenha essa força para estar se melhorando a cada dia. Eu erro aqui, mas eu não quero mais errar assim, me ajuda, Jesus, me ajuda, Senhor. E é um trabalho intenso e muito difícil. A maior dificuldade nossa é vencer realmente a nós próprios, né? Porque a gente se coloca numa posição de que a gente está sempre certo, né? Então é tão difícil vencer a nós próprios. E essa é a nossa grande batalha, e com certeza Deus abençoa muito esse trabalho que a gente sua muito para conseguir se melhorar a cada dia. Mas a gente não pode desistir, né? É preciso, é para isso que a gente está aqui, né? Encarnar para a gente evoluir. Então,
tentar subir pelo menos um degrauzinho nessa reencarnação. Bem, então, continuando, finalizando, a gente traz o último parágrafo. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos, né? Mais um parágrafo lindo que o Emmanuel traz para nós. Então, é como se Deus estivesse dizendo para nós: vai, eu estou contigo, trabalha, conta comigo, mas faz a tua parte. Chora, eu te acolho, mas volta para a luta, né? Eu sempre estarei contigo. Então, é Deus sempre ali conosco, né? Ele estará sempre de braços abertos, através dessa presença constante e maravilhosa de Jesus, dos espíritos amigos, mais assim, próximo a nós, do nosso anjo guardião, e através dos encarnados também, né? A gente sabe que Deus auxilia os homens através dos próprios homens. Mas falando em termos de plano espiritual, Deus abre assim um leque de aconchego, de amor, com todos esses espíritos que nos rodeiam, espíritos familiares, né? Espíritos amigos. Então, a gente tem realmente esse amparo, é Deus presente em nossas vidas o tempo todo. E a gente tem mais que agradecer, né? Então, eu acho que o que sintetiza, né, esse texto do Emmanuel é gratidão. É a gente ter essa gratidão a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. E normalmente a gente esquece tanto disso, né? E essa gratidão, ela vai trabalhando em nós também essa sensibilidade da gente ser grato às pessoas que estão à nossa volta e da gente trabalhar mais também em prol dos outros, né? Essa sensibilidade que a gente vai estar desenvolvendo em nós, porque a gente é imagem e semelhança de Deus, né? No sentido dessa moralidade, dessas sementinhas que Deus coloca, né? A nossa essência divina. Então, é por aí. Sempre ter Deus como esse esteio, essa força para a gente não desanimar e não desistir jamais. É isso aí, gente. Janete, eu vou trazer para encerrar também, que a hora já está bem avançada, o capítulo 20 do Evangelho, o item é o 5, capítulo 20, item 5. O Espírito de Verdade, ele traz para nós assim, olha, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, está na mão de cada um de nós, né? Fazer um pouco o que nos cabe nessa obra da criação. E a gente não pode esquecer daquela frase, né, do Evangelho que diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações. Então, é isso, Janete. É o que a gente tem que fazer, é o que nos cabe, e realmente sermos gratos a tudo. Isso aí. Perfeito, Júlia. Bem, estamos avançados na hora. Quero agradecer a Janete pelo estudo da noite de hoje, pelas reflexões, agradecer a presença de todos, os comentários que tanto nos acrescentam, né? Que possamos levar para as nossas vidas, para os nossos familiares, para o convívio com os nossos familiares, nos ambientes de trabalho, todo esse conhecimento que estamos aqui adquirindo. E convido, então, nossa irmã Ana Cláudia, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer, Senhor, por tudo que nos é cedido, pelos amigos, pela família, pelo alimento, pelo lar, que
possamos, Senhor, colocar em prática todos os ensinamentos que nós temos na noite de hoje. E pedir também, Senhor, que olhe pelos nossos irmãos de rua, pelos nossos irmãos que estão sofrendo na guerra, que eles possam, Senhor, ser abraçados e acalentados pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua generosidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite, então. Uma boa noite. Deixem seu like, compartilhe com os amigos e vamos fazer essa mensagem chegar mais distante, né? Fiquem com Deus, pessoal. Ótima semana para todos. Boa semana para todos. Obrigada. Fiquem com Deus, gente. Tchau.